No início nós não tínhamos estudo na casa, quando começou os trabalhos da casa, né? Chegava um paciente, né, que era médio, incorporando, aí logo o doutor Gilson fazia tratamento e dizia, tal dia você vem para trabalhar, porque não havia quase médios, né? E assim foi formando os grupos, né? Até de médios meio obsediados, né? Até me lembro de pessoas que começaram aí com 13 anos. Chegou incorporando, atirando pedra, sentava para trabalhar. Não tinham outras pessoas, estava começando. E logo depois, passado um tempo, nós começamos com o desenvolvimento mediúnico, mas que era feito também de uma forma ainda muito precária, porque dependia das pessoas. Não havia um sistema, um método. Eram os médios videntes, sabe? Mas era muito precário, porque o médio vidente ele comete muitos enganos. Porque a vidência não é uma coisa assim tão segura. Ela depende da interpretação do médium. Você se concentrava numa sala e os videntes diziam-se que você era passista ou da corrente, falharam comigo, porque disseram que eu era da corrente e eu não sentia incorporação. E aí eu fui trabalhar como passista, porque se era de incorporação eu não sentia. Aí muito mais tarde foi que eu comecei a fazer o treinamento. Aboli essa coisa de videntes e começamos então a fazer experimentar, como diz Kardec, né? Mediunidade é experimentação. Aí passamos a adotar esse sistema, saía da escola de médiuns, passavam todos para o desenvolvimento e experimentava. Então, se manifestasse a mediunidade, e é esse o processo, não existe outro. Você não pode fazer ninguém virar médium. Mas foi bem mais tarde já. Eu comecei a ajudar, logo eu fui trabalhar na desobsessão, no primeiro grupo de desobsessão da casa. E eu era encarregada de fazer a preparação dos pacientes, fazia a leitura e conduzi-los até a sala onde se fazia o tratamento. Então era incorporação individual. Havia uma mesa redonda bem grande, vocês devem conhecer ainda lá nas salas lá de baixo. Aí nós chegávamos, pegávamos o paciente e colocava as mãos deles nos ombros do médium, um por um. Aí todos os médiuns incorporavam. E aquele paciente recebia um passe e era retirado da sala. E aí os espíritos passavam, eram doutrinados pelo Dr. Gilson, né? Ele já tinha feito desenvolvimento e ele me deu todas as técnicas da doutrinação, né, no trabalho de desobsessão, e nós começamos trabalhando assim. E por muitos anos aí fomos evoluindo, depois conhecemos o trabalho lá de Palmelo, que é baseado nesse modelo de Passanuvo, da corrente magnética, lá com Jerônimo Candinho veio aqui. Olha, a coletiva que a gente fala é a própria doutrinação, que mais tarde ficou restrito aos mentores. Quando começamos a trabalhar com a desobsessão coletiva, o dirigente, ele é um catalisador das energias e pensamento dos médiuns. Mas a doutrinação propriamente dita dos espíritos é feita no mundo espiritual pelos mentores trabalhadores da nossa casa. De maneira que, se a época do Dr. Gilson, ele era um doutrinador encarnado dos espíritos em tratamento, já de muitos anos, essa doutrinação
se faz na pátria espiritual, através dos mentores espirituais e não através de encarnados. Assim que começou aqui, no ano seguinte já estava funcionando esse grupinho de efeitos físicos, sabe? Que nós chamamos logo de cura, porque entrou paciente, né? Aí começamos a chamar de cura. Iniciou-se pela mediunidade de efeitos físicos. Então treinavam, as pessoas tinham umas caminhas, umas 2, 3 caminhas que os médiuns deitavam para liberar ectoplasma. E depois começamos a atender pessoas doentes que chegavam, deitavam em outra caminha do lado e recebia ali o tratamento. O contato com o irmão Rajá, como o mentor da casa, encarregado dessa área mediúnica, é que foi importante. Ele encontrou a facilidade, a afinidade comigo e me fez de veículo para ele passar as orientações da casa, que rumo a casa tomaria com relação à mediunidade. Porque cada casa espírita tem uma característica. Então a nossa casa abraçou o magnetismo. Isso é orientação de irmão Rajá. Mas para chegar nisso, fizemos várias experiências. Até a cromoterapia, nós trabalhamos com ela. Eu fiz curso de cromoterapia e trabalhamos com cromoterapia na fraternidade. Até que vimos que isso era muito complicado. Exigia praticamente que a pessoa fosse médico. Então nós fomos compreendendo essas coisas até chegarmos à definição que a casa trabalharia com magnetismo. E hoje é a base e o fundamento da nossa casa. Em toda a área mediúnica, tudo se baseia no magnetismo. Eu me lembro agora de uma mensagem do irmão Aldo, que eu não me esqueço até hoje, e isso já tem mais de 30 anos. A grande força da nossa casa é o poder coletivo e não individual. E ele dizia, nós não temos grandes médiums, não se vê na casa nenhum grande médium e nenhum grande orador. Mas nós temos bons médiums, bons evangelizadores, bons instrutores, criaturas abnegadas. Então aí está a força da nossa casa. No conjunto ela é forte. Agora, se fosse individualmente, ela não teria todo esse alcance que tem hoje.